A frase "conhecimento é poder" é particularmente pertinente no mundo da guerra. Quanto mais conhece seu inimigo, mais fácil é derrotá-lo. Sabendo para onde as tropas e os blindados deles estão se deslocando, é possível agir para detê-los. Sabendo onde ficam os principais ativos deles, é possível planejar ataques para eliminá-los. No passado, esse tipo de conhecimento era fornecido por batedores e espiões. Hoje, vem do espaço. A centenas de quilômetros da Terra, satélites acompanham movimentações de tropas, identificam depósitos de suprimentos e monitoram bases aéreas e revelam posições ocultas atrás das linhas inimigas. A Ucrânia depende desses sistemas na guerra contra a Rússia, mas o olho no céu mais importante de Kiev não veio de superpotência aliada, nem de empresa bilionária de tecnologia. Ele foi financiado por crowdfunding. Comprado e pago por ucranianos comuns, o chamado Satélite do Povo se tornou um dos ativos de inteligência mais eficazes do mundo e também um verdadeiro pesadelo para a máquina de guerra russa. Antes de explicar seu funcionamento e benefícios, veja a interessante história de origem desse sistema de satélite. Tudo começou em 2022, nos estágios iniciais do conflito. A Fundação de Caridade Serhi Pritula decidiu organizar uma campanha de arrecadação de fundos para 3 drones turcos Bayraktar, convocando o público em geral a fazer doações. Foi uma maneira de ucranianos comuns ajudarem a defender seu país sem precisar pegar em armas, e muitos responderam ao chamado. Naquela época, grande parte da população ucraniana fazia o possível para apoiar as forças de defesa, seja com doações ou de outras formas. Mesmo com preços altos, as pessoas estavam dispostas a doar o que podiam. Alguns doavam apenas dezenas de hryvnias, enquanto outros conseguiam contribuir com centenas ou milhares. Tudo contava e tudo somava. E em pouco tempo, literalmente milhões de ucranianos se uniram para arrecadar os 600 milhões de hryvnias, cerca de 50 milhões de dólares, necessários para cobrir o custo dos drones. Eles fizeram tudo isso em apenas 3 dias. Foi um feito quase milagroso, e o fabricante turco de drones ficou tão impressionado com o espírito e a dedicação do povo ucraniano que decidiu abrir mão da taxa e entregar os drones de graça. De repente, a fundação recebeu muito dinheiro e precisou decidir rapidamente como usá-lo da melhor forma. Claro, ela poderia simplesmente ter reembolsado os milhões de pessoas que fizeram doações, mas essas pessoas doaram por um motivo. Eles queriam aumentar as chances do país na guerra, participando do esforço de defesa e contribuindo para evitar a invasão inimiga. Então, após muito debate e discussão, a fundação chegou a uma solução um tanto fora do comum. Ela usou os fundos para comprar um satélite. Série chamado Satélite do Povo, em homenagem aos muitos ucranianos trabalhadores de várias origens, idades e profissões que o financiaram. O satélite em questão era um modelo finlandês da ICA, com radar de abertura sintética. A fundação estava animada com os benefícios que isso traria ao exército ucraniano, dizendo que a compra era um passo importante para atender ao pedido urgente do governo da Ucrânia por dados críticos de observação da Terra, beneficiando muito as forças armadas. Algumas pessoas ficaram perplexas com a decisão. Eles arrecadaram dinheiro para drones, equipamentos militares que oferecem resultados rápidos no campo de batalha. Porém, todo esse dinheiro foi destinado a algo que, inicialmente, não parecia garantir retorno rápido sobre o investimento. Apesar da espera, o Satélite do Povo rapidamente mostrou ser uma escolha mais inteligente que qualquer drone para a Ucrânia. Em junho de 2024, menos de 2 anos após a compra ter sido oficialmente concluída, o satélite já havia ajudado a Ucrânia a capturar mais de 4.000 imagens de alvos inimigos, incluindo 370 aeródromos, 238 posições de defesa aérea e locais de reconhecimento por rádio, 153 depósitos de petróleo e instalações de armazenamento de combustível, 147 depósitos de mísseis, munições e armamentos de aviação, e 17 bases navais. Segundo a principal diretoria de inteligência da Ucrânia, a GUR, cerca de 38% dos dados coletados pelo ICI foram usados para preparar e realizar ataques ao inimigo, causando bilhões em perdas para a Rússia com o aumento dos custos da agressão. Isso não é exagero. Esse satélite ajudou as forças armadas da Ucrânia a planejar e executar diversos ataques bem-sucedidos,
como o ataque à Baía de Sebastopol em setembro de 2023, no qual vários navios de guerra russos, incluindo o navio de desembarque Minsk e o submarino Rostov-on-Don, foram eliminados do mapa. Esses ativos sozinhos valiam centenas de milhões, então é fácil ver como o satélite do povo gerou bilhões em perdas a longo prazo. Ele ficou ainda mais útil e valioso com o avanço da guerra, especialmente quando a Ucrânia ampliou ataques a alvos russos, como refinarias e depósitos de munição, para enfraquecer a capacidade do inimigo de sustentar a guerra. De fato, em uma atualização mais recente divulgada em 27 de maio de 2026, o GUR observou isso. O satélite do povo já forneceu quase 6.000 imagens, muitas das quais se mostraram cruciais para localizar e identificar alvos inimigos e ajudar a Ucrânia a planejar seus ataques. As unidades de inteligência espacial da GUR recebem imagens de satélite diariamente para rastrear objetos em territórios russos ocupados, identificar alvos militares, ataques planejados e avaliar consequências dos ataques. Andriy Yusov, porta-voz do Ministério da Defesa da Ucrânia, foi além, explicando o quanto essa tecnologia é realmente influente. Na guerra moderna, o acesso a tecnologias espaciais é crucial, e o satélite do povo foi o primeiro olhar atento da Ucrânia em órbita. Nós vemos onde mirar, entendemos qual é o melhor alvo para atacar e temos controle sobre as consequências dos ataques. As perdas bilionárias do agressor russo são resultado de ações como o satélite do povo, que reforça nossa resiliência, e esse trabalho segue firme. O Ministério citou exemplos de locais que o satélite ajudou a monitorar, inclusive compartilhando imagens reais do espaço, de locais como a base aérea de Oleni, depósitos de combustível na região russa de Krasnodar, o aeródromo de Zayabrovka e embarcações em Novorossiysk, que recentemente sofreu ataque de drones, causando grandes danos a um dos melhores navios de guerra do Kremlin. O satélite do povo não serve só para identificar esses locais e rastrear os movimentos do inimigo, mas também para confirmar e entender o impacto dos ataques da Ucrânia. Após um ataque a uma instalação russa atrás das linhas inimigas, o GUR da Ucrânia pode usar o satélite para obter imagens detalhadas das consequências. Eles podem usar essas imagens para ver quais alvos foram atingidos, quanto dano foi causado, se ainda há incêndios ou se os reparos estão em andamento, e assim por diante. Isso faz diferença porque quanto mais informações as Forças Armadas da Ucrânia tiverem, melhor poderão otimizar suas operações futuras. Tudo isso integra a estratégia e abordagem geral do país na guerra, que gira fortemente em torno da ideia de sempre buscar melhorias, nunca se contentar com o que já existe, mas sempre se esforçar para fazer mais, para atacar com mais força, causar mais caos ao inimigo e extrair mais valor de cada recurso. O mais impressionante é que tudo só foi possível graças à população da Ucrânia. Cada pessoa que doou para aquela arrecadação inicial ajudou o exército a localizar e atacar centenas de alvos russos, causando bilhões de dólares em prejuízo aos invasores. Claro, esse não é o único satélite do qual a Ucrânia depende para obter inteligência e imagens, mas possui características únicas que talvez o tornem o mais valioso. Antes de começarmos, assim como o satélite do povo, o The Military Show mostra o quadro completo, não só as manchetes. Inscreva-se para acompanhar tudo. Para entender o valor do satélite, é preciso analisar seu funcionamento. Porque esse não é um satélite qualquer, é um satélite SAR. Em termos simples, isso significa que ele emite ondas de radar e mede os reflexos para capturar imagens da superfície da Terra. Isso é bem diferente de um satélite óptico convencional, que funciona como uma câmera no espaço, tirando fotos da cena abaixo. Assim como câmeras comuns, satélites ópticos funcionam melhor com tempo claro, mas enfrentam dificuldades em outras situações. Eles têm dificuldade para capturar imagens à noite e não enxergam através de nuvens, fumaça, neblina ou chuva, podendo ficar inúteis por horas ou dias em mau tempo. Eles também não são ideais para detectar equipamentos camuflados, e a Rússia, como outros exércitos, usa a camuflagem para ocultar movimentações de tropas e recursos entre árvores e vegetação, dificultando sua identificação. Satélites convencionais podem ser facilmente enganados por iscas. Eles podem fotografar um campo aparentemente cheio de tanques ou um aeroporto com vários bombardeiros e caças prontos, mas isso pode ser um truque do inimigo para enganar o oponente. A principal vantagem do satélite SAR da Ucrânia é não enfrentar esses problemas.
Como observa o Gur, ele tem a capacidade de obter imagens a qualquer hora do dia e em qualquer condição climática. Não importa nem mesmo se houver uma forte cobertura de nuvens, porque o satélite do povo tem a capacidade de enxergar através dela. Isso é muito importante porque, se a Ucrânia tivesse que depender apenas de satélites convencionais, sempre haveria o risco de imagens de baixa qualidade ou totalmente inúteis, causadas por nuvens ou outras condições climáticas adversas. Assim, as Forças Armadas teriam menos informações, dificultando o planejamento de ataques. A Rússia pode usar neblina e nuvens para mover recursos ou fazer ataque surpresa contra posições ucranianas, possibilitando avanços nas linhas de frente. Com o satélite do povo, a Ucrânia mantém vigilância constante e sempre obtém os dados necessários para se antecipar ao oponente. Como o satélite usa radar em vez de câmeras comuns, detecta melhor tropas camufladas ou equipamentos ocultos, diferenciando iscas de ativos militares reais de forma mais eficaz e fornecendo imagens de alta qualidade. De fato, a ICI, a empresa por trás do satélite, afirma que certas imagens podem atingir uma resolução de até 0,25 metros por pixel, e uma única imagem pode cobrir uma área de até 225 quilômetros quadrados. Isso permite à Ucrânia visualizar grandes áreas e dar zoom para identificar pequenos detalhes facilmente. Diversos países, inclusive grandes aliados da Ucrânia na Europa e fora dela, também possuem acesso à tecnologia de satélite SAR. Por causa disso, um dos grandes argumentos contra a própria ideia do satélite do povo lá em 2022 era: por que Kiev não pode simplesmente contar com seus parceiros estrangeiros para fornecer a inteligência e as imagens de que precisa? Bem, é verdade que esses parceiros têm sido muito generosos em seu apoio à Ucrânia, com países como França e Estados Unidos, em particular, ajudando bastante com imagens de satélite. No entanto, o problema de depender dos outros para te fornecer as informações de que você precisa é que você não pode sempre contar que eles serão tão rápidos, responsivos ou perfeitamente alinhados com suas necessidades e demandas específicas quanto você gostaria. O mesmo ocorre com outras formas de ajuda militar. Sim, muitos países enviaram desde mísseis, sistemas de defesa aérea até tanques de batalha para a Ucrânia. Mas sempre coube a esses países decidir o que e quando enviavam. Kiev podia fazer pedidos e influenciar, mas não decidia. Sempre dependia da política e escolhas de outros países. Então, quando se trata de imagens de satélite, a Ucrânia às vezes precisava esperar períodos relativamente longos para obter as imagens de que precisava. Seus parceiros também podiam escolher impor restrições rigorosas sobre quais imagens estavam dispostos a fornecer. Eles talvez não estivessem dispostos a compartilhar imagens de setos locais, por exemplo, ou poderiam estar preocupados em intensificar o conflito de alguma forma ao fornecer inteligência demais muito rapidamente. Com o satélite do povo, a história é outra. Uma história onde a Ucrânia é a protagonista, não só coadjuvante. Por ser o operador exclusivo desse satélite, controla os dados coletados, o momento da coleta e até o formato das imagens fornecidas. Isso permite que as forças de Kiev obtenham rapidamente os dados necessários. A Fundação de Caridade Serhiy Prytula confirmou isso. O satélite passa sobre o território ucraniano 2 vezes por dia, com o fundador da ISI, Rafael Mordzewski, observando que a Ucrânia consegue usá-lo para monitorar os movimentos das tropas russas quase em tempo real, capturando até 24 imagens do mesmo alvo diariamente. Em conflitos, isso importa mais do que parece, pois na guerra nada fica igual por muito tempo. A Rússia reposiciona regularmente ativos como defesas aéreas e baterias de mísseis. Suas tropas estão sempre em movimento, com formações circulando pela linha de frente quase o tempo todo. Aviões e ativos em aeródromos podem ser realocados para outros aeródromos e hangares, e navios no mar podem se mover entre portos. Se depender de imagens de satélite que demoram dias, pode ver fotos que não mostram mais a realidade. Um dos satélites da França poderia capturar uma imagem de uma brigada mecanizada em algum lugar próximo à linha de frente, por exemplo, mas ela já poderia ter se deslocado para um lugar completamente diferente quando essa foto finalmente chegasse à Ucrânia. Mas com o satélite do povo, a Ucrânia tem acesso incrivelmente rápido a essas imagens, e o Ministério da Defesa observa que muitas vezes leva apenas algumas horas para que as imagens cheguem. Essa rapidez facilita tomar decisões com esses dados.
Só o GUR da Ucrânia sabe quantas decisões o satélite ajudou a influenciar, em quantos ataques ele teve participação, quantas vidas salvou e quanto dano ajudou as forças de Kiev a causar à Rússia. É fácil ver como ele é essencial nesse quebra-cabeça. Durante a guerra, especialmente em 2025 e até 2026, a Ucrânia realizou diversos ataques de precisão devastadores contra ativos russos em regiões como Donetsk, Luhansk e até a Crimeia. Muitos desses ataques têm grande sucesso, com drones e mísseis ucranianos atingindo seus alvos com eficiência impressionante. Nas linhas de frente, vimos os defensores da Ucrânia armar emboscadas, proteger pequenas localidades por meses e eliminar grupos de assalto russos consecutivamente. Isso não é questão de sorte, é questão de inteligência. A Ucrânia consegue atacar e defender seu território tão bem porque se empenha em estar sempre à frente dos oponentes. Ela monitora para onde vão os melhores recursos da Rússia e acompanha o deslocamento das tropas, sem dúvidas. O satélite do povo foi fundamental, registrando milhares de imagens que ajudaram o país a tomar centenas de decisões inteligentes baseadas em dados. É mais um exemplo de como a Ucrânia aproveitou a tecnologia e a inovação a seu favor na guerra. Vimos as forças de Kiev usarem drones avançados, sistemas de guerra eletrônica modernos e até inteligência artificial para reforçar suas defesas e equilibrar as chances contra o oponente. O satélite do povo é mais uma prova da abordagem visionária da Ucrânia sobre tecnologias emergentes. E talvez a melhor parte de tudo isso é que não há nada que a Rússia possa fazer para impedir. Mesmo que as forças do Kremlin decidissem tomar algum tipo de ação militar contra o satélite, usando guerra cibernética, por exemplo, ou até mísseis anti-satélite, não faria diferença. Porque o satélite do povo está totalmente segurado, a ICI prometeu que, se algo acontecer com ele, a Ucrânia receberá um substituto idêntico. Então, enquanto essa guerra continuar, o satélite vai continuar pairando lá em cima, longe da vista, mas nunca esquecido, desempenhando seu papel silencioso, porém inestimável, nesta guerra e deixando os russos sem nenhum lugar para se esconder. Para outro exemplo incrível do domínio tecnológico da Ucrânia, confira este vídeo que explora como os defensores de Kiev encontraram uma maneira surpreendente de neutralizar os mísseis russos sem precisar disparar um único tiro. Veja este vídeo para saber como a Ucrânia já libertou muito território. Em 2026, não apenas freando os avanços russos, mas também revertendo-os e forçando o Kremlin a recomeçar sua máquina de guerra. Inscreva-se no The Military Show para não perder novos vídeos. Obrigado por assistir.